Oiê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Larissa Correia, sou mãe, sou empreendedora, sou filha, sou irmã, eu sou amiga, enfim, eu sou tudo isso, né? Esposa também, que eu acho que é importante, porque eu quero dizer pra você que se de alguma maneira eu tô encontrando uma forma de dar certo pra mim, eu tenho certeza que com as suas ferramentas pode dar certo pra você também, tá? Então tô te convidando a se inscrever nesse canal, a curtir, comentar, compartilhar, porque esse canal ele foi criado com a finalidade de ser mais uma fonte de renda, na qual vai me ajudar a quitar mais de 50 mil reais em dívida, gente. Eu tô buscando isso na minha vida, porque eu quero muito dar uma virada de chave na vida da minha família pro ano de 2026, só que antes da gente colher, é importante a gente plantar, florescer e depois colher. A gente tem falado sobre isso lá na instituição religiosa que eu vou, numa igreja, e eu acho que isso tem feito muito sentido na minha vida hoje. Então nós estamos nesse processo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. E se você quiser saber como que eu vou chegar, como que eu vou quitar, se você quiser ver os meus boletos pagos, eu te convido a ativar o sininho do seu YouTube, porque toda vez que eu trouxer vídeo novo aqui no canal, você vai estar por dentro dessas atualizações. Combinado? Agora vamos para o assunto do vídeo que eu acho que é extremamente importante e que são reflexões que eu tenho feito sobre a minha vida, baseado também em estudos que eu tenho feito, gente, nos livros que eu tenho procurado a ler, nos vídeos que eu tenho assistido. Eu acho que é importante a gente se munir de conteúdo, de informação e também lembrar que às vezes a gente já tem tudo isso e só falta executar. Então eu me sinto essa pessoa nesse momento. Eu sinto que eu tenho muita informação que eu nunca executei, porque eu tô nesse processo há muito tempo, né, de tentar sair, de mudar a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu preciso ali dar uma ajustada, né, em alguns parafusos, entender melhores técnicas ou ferramentas que eu posso utilizar no meu dia a dia. Mas é importante manter esse equilíbrio, tá? Porque senão a gente fica muito farto de conteúdo e pouca execução, ou a gente fica muito cheio de execução sem estratégia eficaz. E isso, né, seja um, seja outro, não nos leva ao resultado que a gente precisa. Então, é uma combinação dessas duas coisas. Combinado? E hoje nesse vídeo, gente, eu quero falar pra você como eu tenho percebido que a minha família é extremamente desorganizada. Nós somos desorganizados, o meu marido é desorganizado, eu sou desorganizada, como consequência a minha enteada também é desorganizada, e se eu não tomar cuidado, meu filho de 10 meses vai se tornar uma pessoa desorganizada. E como tudo isso tem refletido na nossa vida financeira, como isso também tem se alastrado, né, e refletido na nossa vida enquanto família, não só conosco, né, não só com a gente mesmo aqui dentro de casa, mas também na nossa família, pais, irmãos e etc, né, que são importantes também para o nosso desenvolvimento. Então, nesse processo que eu tenho feito de tentar quitar dívidas, né, de buscar essa resolução de problema na nossa vida, eu tenho percebido, gente, que nós somos pessoas muito desorganizadas. Eu tenho percebido que muitas vezes eu não consigo executar muitos dos meus planejamentos porque a minha vida está de ponta cabeça. Eu vou deixar algumas da semana passada, inclusive, antes de eu ter feito um faxinão aqui em casa, né, e pensado nessa ideia de cronograma para tentar manter ali o máximo de coisas no lugar, para vocês terem uma ideia de como as coisas se acumulam aqui em casa. Isso, gente, é assim, ó, chega nesse ponto, eu faço um faxinão, às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte, eu já tô enfrentando ali um acúmulo de trabalho de novo, né, de desorganização, de coisas fora do lugar. E isso vem me incomodando há muito tempo, o que me fez refletir do quanto isso tá impactando na nossa vida. Por quê? Porque se eu tô com a casa extremamente desorganizada, eu não tenho ali o mínimo de comida feita para manter a rotina do meu bebê em ordem, a minha rotina, a rotina do meu esposo, enfim. Se eu não consigo entender qual que é a rotina dos cachorros, para cuidar dos cachorros, e da roupa, e por aí vai, todos os dias eu tenho muitas coisas para fazer e eu não consigo priorizar o que é urgente, o que não é. E aí, como consequência, como eu trabalho de casa, eu não consigo executar o meu planejamento financeiro. E o planejamento financeiro hoje é sim a prioridade da nossa casa. É a resolução desse problema e a gente está tentando atacar de todas as frentes possíveis, gente. E quando eu falo todas as frentes, são todas as frentes. É comportamental, é emocional, é espiritual. A gente tem tentado entender como que nós chegamos onde chegamos e por que nós chegamos onde chegamos, para que nós não façamos esse mesmo percurso, tá? Eu sempre gosto de deixar claro que eu não entendo, né, o endividamento hoje como um problema só de você é procrastinadora, você é desorganizada, você é sem vergonha. Eu não entendo a questão do endividamento propriamente dito só por essa ótica, tá? Tem sim responsabilidade nossa, consciente sobre isso, mas tem muito do inconsciente envolvido nisso. E é atrás desse inconsciente
que eu tô buscando hoje respostas. Porque o consciente, gente, eu já sei qual que é executar, é ir atrás. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu trabalho muito. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo, do o tanto que eu gosto de trabalhar, inclusive já me gerou prejuízo, porque eu já trabalhei muito de graça só por trabalhar. Mas eu não consigo sair dessa bola de neve. Então eu entendi que no caso da minha família, não é um problema de a gente não gosta de trabalhar, a gente não trabalha, a gente não tem dinheiro. A gente não sabe fazer gestão financeira e a gente age muitas vezes de forma inconsequente, de forma impulsiva, buscando compensação diária por coisas do dia a dia e prazeres momentâneos, né, e imediatos que a gente tem sacrificado no nosso futuro. Se faz sentido para você, né, isso que eu tô falando, também tá na vida de vocês? Porque assim, gente, a gente tá falando sobre gestão financeira do lar, a gente tá falando sobre endividamento, a gente tá falando sobre investimento há muito pouco tempo. Tem coisas, né, tem palavras, tem termos que só chegaram no nosso vocabulário há muito pouco tempo. Se a gente for olhar que pessoas com condições financeiras, com educação paga, já têm acesso a isso muitas vezes desde que é muito pequeno e de outras gerações. Então, pra gente aqui, que é a base da sociedade, que nós não somos ricos, nem classe média, eu não me considero classe média, eu entendo que isso chegou tardio pra gente, mas eu entendo também que é importante a gente fazer essa viradinha de chave. Eu tô percebendo essa desorganização. E essa desorganização, ela acontece porque a gente não devolve as coisas nos lugares, ela acontece porque a gente está atrás de prazeres momentâneos. Um exemplo básico que eu vou dar para vocês. Recentemente, eu coloquei na minha cabeça que nós tínhamos que ter uma horta aqui em casa. Inclusive, executamos ela, né? Já vou te dar o spoiler aí. Mas, qual que era a dinâmica da horta? A dinâmica da horta é primeiro criar o ambiente para essa horta, né? A terra. A gente fez uma horta suspensa, no caso, porque a gente tem um problema aqui no solo do quintal. Mas preparar o caixote que nós íamos plantar, preparar a terra, entender se nós tínhamos todas as ferramentas para executar antes de comprar as mudas. Porque, gente, o tempo de vida dessas mudas é rápido, né? Se você não plantar logo, você as perde. Diante desse cenário, o que nós fizemos? Primeiro, nós compramos as mudas e depois a gente foi atrás de resolver o lugar onde elas iam ficar. Como consequência, para não perder o investimento, que foi de centavos, gente. Cada mudinha custa 75 centavos, em média. Considerando 75 centavos, 35 centavos, enfim, tem essa variação. Considerando isso, né, o investimento foi baixo, mas não foi dinheiro? Foi dinheiro, gente, porque se eu não tiver 75 centavos, eu não consigo comprar carne no mercado para o meu filho. Se eu não tiver 75 centavos, né, e eu vou falar até o valor mais baixo da mudinha mais barata, 35 centavos, se eu não tiver esses 35 centavos, eu não consigo inteirar para comprar o leite do meu filho, eu não consigo inteirar para pagar a luz da minha casa, eu não consigo pagar o boleto do aluguel faltando 35 centavos. Então, 35 centavos nas mudinhas pode parecer pouco, mas não é pouco. A gente precisa entender o valor do dinheiro independente da escala onde a gente estiver. Porque às vezes a gente olha e fala assim, são só 300 reais, não, são só 20 reais, não, são só 1.000 reais, né? Depende da realidade que você vive e com a facilidade que você ganha esse dinheiro. Não é assim que funciona. Tudo é dinheiro, gente, tudo é dinheiro. 5 centavos, 1 centavo é dinheiro. Porque se você não tiver, você não inteira o pagamento de uma dívida, que às vezes é de 1.000, 2.000 reais, certo? Então, a gente focando, né? A gente pensando nisso, o que eu entendi? Que nós invertemos muitas vezes e a gente inverte esse processo em busca do prazer. Porque sim, gente, existe um prazer em comprar. Existe um prazer em trazer para casa, em dizer que é nosso, certo? E tem um outro prazer que a gente tem que tomar cuidado, aquele de dizer que vamos fazer. Muitas vezes a gente fica no, porque eu já fiz muito isso. Eu criei um canal no YouTube. Aí eu contava para as pessoas. Aquilo, de certa forma, me saciava. Existe, gente, um estudo neurológico sobre isso. Eu não vou saber explicar aqui pra vocês, mas tem um canal do Jerônimo Telm. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre neurociência. E ele traz um desses exemplos, inclusive. Então, só dizer que a gente vai fazer, muitas vezes já traz essa sensação no nosso cérebro de satisfação e de missão cumprida, né? Tem termos técnicos para isso, mais uma vez, mas de missão cumprida, como se você já tivesse feito. Porque é como se o nosso cérebro não conseguisse diferenciar aquilo que nós vamos fazer daquilo que já foi feito. Essa conjugação de verbo que nós usamos no português, para o nosso cérebro, ela não é muito bem assimilada. Então, nós compramos as mudinhas para fazer a horta. Isso muitas vezes já traz a satisfação, logo eu
procrastino a execução da horta e perco as mudinhas, que são 35 centavos só. Você entende como a gente se auto-sabota? Como nós, a minha família, como eu me auto-saboto? E provavelmente você está fazendo isso na sua casa também. Porque às vezes você fala assim, só comprar um chocolatinho não vai me fazer mal, não vai me deixar não vai me deixar nem mais rica, nem mais pobre. Isso, gente, vai depender da situação na qual você está. Vamos ser muito honestos. Porque o valor do chocolatinho, se você não tiver ele para inteirar o pagamento de uma conta, você não paga essa conta. Você não consegue, eu, Larissa, hoje, no meu aluguel, que dá em torno de R$ 1.428, se faltar R$ 2, eu não pago esse boleto. Como consequência, no dia seguinte, eu tenho R$ 250 de multa. Então, aquilo que era só R$ 2, viram mais R$ 252. Você entende a lógica disso? O quanto é importante a gente entender que 2 centavos faz sim muita diferença na nossa vida e que se você não tiver, você não vai pagar. Consegue compreender o tamanho dessa questão? Porque é uma questão, gente. A gente precisa entender que é uma questão. A gente não pode fingir que isso não está acontecendo. Porque foi pensando assim que nós chegamos onde nós chegamos. É só 35, é só 20, é só 30, não vai fazer tanta diferença. Depois eu reponho. Aquela pessoa vai me pagar, eu vou pôr. É contar com o ovo, sabe aonde? Da galinha. Sabe? Aquele ditado dos nossos avós? É exatamente isso. Resumo da horta. Para nós não perdermos esse dinheiro, nós tivemos que fazer o caixote de noite. Nós tivemos que preparar a terra de noite. Isso era 10 horas da noite, foi meu esposo lá, tentando fazer acontecer. Porque senão nós perderíamos todo o dinheiro que nós investimos. A gente não planejou da maneira certa. E a gente não planeja da maneira certa porque nós nos acostumamos a perder dinheiro. Isso é duro, gente. Nós nos acostumamos. Assim como eu já abri mão de rescisão de empresa que eu já trabalhei, que me fez muito mal, me levou a burnout, e eu, deixa pra lá, preferi não entrar numa briga. Sabe lá quanto eu perdi de dinheiro ali? Na minha última sociedade, por não me posicionar, por não dizer o que estava me incomodando, por não exigir aquilo que eu achava que era certo e também me autocorrigir sobre aquilo que eu estava errada. Por preguiça, eu perdi muito dinheiro e tô pagando por isso até agora. Por não saber dizer não a uma outra sociedade que foi me proposta, eu perdi 1 semana, 2 semanas de trabalho ajudando uma pessoa que deve estar lucrando agora. Mas eu já sabia desde o primeiro momento que eu não queria aquela sociedade, para mim não fazia sentido. Entende como a gente perde dinheiro? Perde dinheiro por não falar, perde dinheiro porque não dá valor no dinheiro. O dinheiro, gente, ele precisa ser valorizado para que a gente consiga resolver as nossas questões financeiras. Se enquanto a gente não mudar a forma como a gente pensa sobre o dinheiro, não vai resolver. Bom, eu tenho percebido que a dinâmica da minha casa interfere diretamente no ganho de dinheiro da minha casa. Porque a gente vive 24 horas em prol dessa casa, ou em prol do quintal que é grande, ou em prol da horta, ou em prol do lado da frente, ou em prol da roupa que acumulou, ou em prol da lavanderia, ou em prol das coisas que estão acumuladas, a gente dá 5 minutos, vai vender e não vende nada. A gente tá sempre nesse processo, sempre. Eu tenho percebido isso como assim, uma redundância nas nossas vidas. E eu falei, não, chega, acabou, eu não quero mais isso. Então fiz uma faxina no final de semana. Eu nunca consigo terminar toda a faxina e eu convido você que é dona de casa a me dizer se isso acontece na sua vida também, porque, gente, eu começo cedo e vou indo. A minha casa é grande, né? Eu tenho aqui um quarto das crianças, que é um quarto grande, que tem coisas de criança. Eu tenho um ateliê / escritório. Eu tenho um banheiro social. Eu tenho uma suíte, que é meu quarto com banheiro. Eu tenho a sala, que é onde nós estamos aqui juntinhos. Tenho a cozinha, tenho lavanderia, né? Tenho corredor lateral dos quartos, tenho o quintal do fundo, tenho a horta e tenho o quintal da frente, que também é muito grande, né? E o espaço ali de jardim. Então, veja, é bem grande a minha casa para eu dar conta sozinha, ainda mais eu que não tenho experiência nenhuma como dona de casa. E aí, normalmente vai chegando ali no final da faxina, fica sempre a cozinha e a lavanderia para terminar. Sempre a cozinha e a lavanderia para terminar. E isso, o que resulta? Essa sujeira da cozinha e da lavanderia vem de novo para casa. E aí eu não consigo terminar a casa. E eu vivo esse ciclo todas as vezes que eu resolvo colocar a casa em ordem. Com o neném pequeno, gente, eu trabalho na dinâmica que dá. Então, o que eu tenho tentado fazer, né, nesses últimos meses? Fazer tudo no dia que meu esposo está em casa, porque aí eu consigo, né, na minha cabeça, fazer alguma coisa. O que não é verdade.
Como resultado, eu sacrifico a nossa vida financeira porque eu não consigo nunca estar com a casa boa o suficiente para organizar, para receber visita, para fazer unha, que agora eu tô trabalhando como designer, vou trazer um vídeo aqui para vocês sobre isso. De repente, para trazer alguém para ver os móveis que eu preciso vender. Olha como isso é impeditivo, porque eu tenho vergonha da minha casa bagunçada. Eu não sou uma pessoa que sinto orgulho dessa condição. A maneira como eu estava gravando os vídeos estava interferindo, porque eu não queria tirar a cabeça daqui, porque a minha cozinha estava sempre muito desorganizada. As coisas ficam ali em cima daquela... Deixa eu ver se eu consigo apontar. Dessa mesa aqui, gente. Opa, aqui. Dessa mesa aqui, ó. Principalmente do fogão. Então, assim, eu me localizei em ficar aqui, ó, essa coisinha no sofá, uma sacola no caso. Então, o sofá tava sempre cheio de coisa. Aí eu falo, ai, não posso gravar aqui porque tá essa bagunça. E aí eu tenho que organizar toda a bagunça. Só que eu tenho tempo pra gravar, só não tenho tempo da soneca do meu bebê. Porque meu bebê deixou de ir pra escola porque ele tá ruinzinho, né? Ele não tá se adaptando na escola e tava ficando muito doente. E eu sou uma mãe que tem medo de bronquiolite. Olha como eu tô falando pra vocês e como isso vai tornando uma fadiga dentro da minha cabeça. É exatamente assim que a minha cabeça pensa. E logo eu não consigo executar aquilo que minimamente eu me propus. E isso tem me atrasado no meu processo de quitação de dívidas. Muito, gente, muito. Eu não vou fingir que não, muito. Porque eu levo muito tempo pra organizar o mínimo. Pensando nisso, eu comecei. Tá, o que a gente tem de ferramenta disponível hoje para eu tentar resolver ali o máximo de coisas? Primeiro, gente, incluir a minha família dentro dessa dinâmica. Eu sou uma pessoa centralizadora e controladora. E isso pra mim era assim o auge quando eu era mais nova, porque eu me achava a expert. Eu sei, eu faço, eu aconteço, eu controlo, eu manipulo, lá, 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 lá. Coisa de gente muito, muito imatura. Como consequência, eu desenvolvi esse comportamento de fato, né? E aí eu executo ele em todas as áreas da minha vida, o que é péssimo. Péssimo. Não é bom profissionalmente, não é bom na família, não é bom no meu casamento, não é bom na dinâmica com meu filho, não é bom. Eu vou dizer pra você que é dona de casa, que é mãe, e que normalmente a gente desenvolve esse comportamento achando que se tudo tiver aqui, ó, na palma da nossa mão, a gente vai fazer tudo. Você não vai dar conta, você vai ficar extremamente cansada e ninguém vai conseguir reverter isso, porque você vai estar tão tomada por esse sentimento de que eu faço, eu aconteço, que no final das contas você perde tudo. Você perde tempo de qualidade com seu filho, você perde tempo de qualidade com seu esposo e você fica só em função de casa, você não tem um tempo de passar uma maquiagem, passar um gloss, passar um protetor solar na sua cara, porque você tá aí tentando controlar tudo e ninguém controla tudo. E se mora gente na sua casa, a obrigação de manter a casa organizada é de todo mundo, gente. Isso não é exclusivo da mulher, não é exclusivo dela, é de todo mundo. Então, parte da gente muito essa iniciativa. E aí eu tenho trazido isso como reflexão dentro do meu lar. O meu esposo, ele vê os meus vídeos e aí a gente pensa muito sobre isso, tá? O que todo mundo tem que dar conta de fazer? Estamos 100%, gente? Não, porque eu percebi isso há muito pouco tempo. Mas, olha, ontem à noite nós chegamos da igreja, ele tomou um chá de camomila e deixou a caixinha do chá em cima do armário. É pra estar dentro do armário. Eu falei pra ele hoje de manhã, eu falei, olha, você deixou a caixinha fora do armário. O que a Larissa do passado faria? Ia lá e guardaria a caixinha. Certo? Por quê? Porque é mais fácil ir lá fazer do que ter que falar. Não, gente, tem que falar. Tem que tornar aquilo incômodo pro outro. E falar, gente, não é falar de forma agressiva, não é colocar a casa abaixo, não é ofender ninguém. Falar de forma assertiva, inteligente. Isso se chama inteligência emocional. Fala com amor, fala com respeito. E trazer essa responsabilidade para o lar. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma dinâmica de desligar os aparelhos eletrônicos à noite. O meu esposo já fecha a casa toda. Então não custa nada ele dar uma olhada nas tomadas e ver se está tudo desligado. Essa é uma responsabilidade dele hoje em dia. Se ele não o fez, ele precisa arcar com essa responsabilidade. Então, pensando nisso, é que eu comecei a introduzir todo mundo dentro dessa dinâmica. Minha enteada veio esse final de semana. Os brinquedos que ela deixou fora do lugar, falei pro meu esposo, falei, olha, vai lá e conversa com ela pra ela colocar no lugar. E isso a gente vai falar sobre outro vídeo. Tem coisas que eu tenho autoridade pra falar com ela, tem coisas que eu transfiro pro pai, porque senão a gente toma cuidado de virar madrasta má, né? Da perspectiva da criança, obviamente. Mesmo a gente fazendo coisas que a gente sabe que é bom pra ela. Mas, e também trazer o pai pra responsabilidade, né, gente? Porque ser pai é participar, ser pai é ter responsabilidade. Então, mais uma vez, né? É esse movimento de não controlar tudo que eu tenho tentado executar dentro da nossa dinâmica familiar, porque isso, infelizmente, não traz nenhum benefício, nenhum sucesso, muito pelo contrário. Como consequência, gente, dessa desorganização,
Nesses 3 anos que eu e o João estamos quase juntos, também entendi que a gente tem um comportamento de acumular muita coisa em casa. Só para dar um panorama para vocês. A gente tem 2 jogos de sofá. Pergunta se eu tenho onde colocar 2 jogos de sofá. Não tenho. Nós temos um guarda-roupa de solteiro que fica no meu escritório / ateliê, que nós não temos utilidade para ele. A gente enche ele de coisa para dizer que tem utilidade, mas ele não precisaria estar aqui. Ele é sim um fator de acúmulo de coisas, que inclusive tira espaço para eu trabalhar mais coisas dentro do ateliê. Por exemplo, a gente tinha muito, quando nós não tínhamos filhos juntos, né? Ele já tinha filha dele, mas eu não tinha filho. Então, nós tínhamos muito esse papel de tipo, vamos fazer. Vamos fazer a casinha dos cachorros. Vamos fazer a casinha da árvore. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso acontecia muito na nossa vida, muito mesmo. Como consequência, nós temos muita madeira no quintal que nós não utilizamos e eu não sei quando nós utilizaremos. Então, assim, até quando essas madeiras ficarão no quintal? Talvez não seja o momento da gente dar um fim nessa madeira e quando a gente for fazer um projeto, a gente compra ou a gente ganha, que a gente ganhou muita coisa também, a gente vai atrás de doações, a gente executa o processo e encerra o problema? Ou a gente executa tudo o que a gente tem planejado e encerra esse problema? A questão é, gente, como que a gente encerra o acúmulo? Você entende? Porque vem muito disso. Vem muito desse prazer de ter, vem muito do, vamos fazer, e a gente fica planejando, e esse prazer já é suficiente muitas vezes na nossa vida, e dessa falta de gestão, né? Será que a gente tem tempo para fazer uma casinha para cachorro, uma casinha na árvore? Será que a gente tem disposição trabalhando fora? Será que a gente tem condições, sabe? A gente precisa entender quais são os nossos limites para que nós possamos criar uma dinâmica que seja assertiva na resolução do problema, certo? Bom, baseado nisso, o que eu pensei de solução, gente? Eu criei um cronograma aqui para minha casa. Eu tô tentando agora trazer a cultura do minimalismo. Então, essa semana eu quero organizar todas as coisas que eu tenho para vender, colocar para vender, né? Enfim, só parar quando terminar, né? Isso é muito importante. Então, não é colocar para vender e, não vendeu, beleza. Não, colocar para vender e permanecer tentando vender até vender. Não existe essa possibilidade de, vou tentar e se não der certo, tá? Então, vou criar essa condição aqui no meu lar e eu trago para vocês a resolução disso lá no final do mês, que eu quero fazer no final de maio, ali um apanhado de tudo que a gente conseguiu avançar e do que a gente não conseguiu. Combinado? Eu agradeço se você ficou até aqui. Para mim é muito importante a sua presença. Mais uma vez, te convido a se inscrever caso você não tenha se inscrito. Comentar, curtir, compartilhar. E, gente, fica aqui comigo. Eu quero mostrar até o final de 2025 como que eu resolvi esse problema na minha vida que é tão grande. Eu preciso ainda trazer o resumo verdadeiro dessas contas. É muito mais que 50 mil, mas eu tenho confiança, eu tenho fé que esse processo vai dar certo. Enfim, para a honra e para a glória de Deus em primeiro lugar e também para nossa satisfação e para o nosso conforto emocional, não é mesmo? Até um próximo vídeo e eu desejo pra você uma semana incrível, porque esse vídeo tá saindo na segunda-feira quentinho do forninho, gravado hoje, editado hoje e entregue hoje pra você. Então eu desejo uma semana abençoada, cheia de coisas novas pra sua vida, que você possa realizar os seus sonhos e que através da minha vida você possa ver que é possível você chegar lá. Seja através do canal do YouTube, seja através de venda de bolo, seja através de unha que você vai fazer. Eu não sei, gente, qual que é o seu dom e o que você tem sonhado pra sua vida. Eu só sei que é possível. É possível. É difícil, eu não tô falando que é fácil, não. É difícil pra caramba, mas é possível, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.